texto diz assim, irmãos: mas eu disse, debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. E agora, diz o Senhor, que me formou desde o ventre para seu servo, que eu lhe torne a trazer Jacó. Mas Israel não se deixou ajudar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Amém? Até aqui, meus irmãos. Deixa eu ler também aqui. Versículo 3. E me disse: tu és meu servo de Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Mas eu disse: debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. Amém? Pai, nesse momento nós vamos aqui, Senhor, meditar na sua santa e poderosa palavra. Que o Senhor venha nos dar uma boa palavra nesta noite. Venha, Senhor, nos alimentar segundo a tua vontade, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Eu peço, Espírito Santo de Deus, que tu me uses esta noite para trazer aquilo que o Senhor colocou ao meu coração, que eu fale aqui somente aquilo, Senhor, que for da tua direção. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, dá a iluminação, a interpretação das Escrituras Sagradas para nós essa noite, para que nós possamos sair aqui renovados, fortalecidos pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, pode se sentar, glorificando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, nós vemos aqui no capítulo 49, no livro do profeta Isaías, as profecias claramente apontando para Cristo, o Messias. Glórias a Deus. O versículo 13 que foi lido aqui, ele disse para nós: ele me disse, Israel, você é meu servo, e por meio de você vou mostrar a minha grandeza. Glórias a Deus. Veja, meus irmãos, o servo aqui, na qual a Bíblia menciona, é Jesus Cristo, é uma prefiguração de Jesus Cristo, porque somente Jesus Cristo, ele vai retratar o verdadeiro espírito de servo. Glórias a Deus, aleluia. E para que você entenda o que eu quero, aleluias, trazer esta noite com a ajuda do Senhor ao teu coração, eu quero aqui elencar rapidamente para os irmãos pelo menos 7 razões do porquê que nós chegamos a essa conclusão que o servo aqui mencionado é uma prefiguração de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, meus irmãos, por obediência absoluta a Deus. Aleluia. Cristo, meus irmãos, ele se submeteu totalmente à vontade de Deus. Aleluia. Desde o começo do seu ministério, nós observamos desde o começo do seu ministério até a sua morte, Cristo, ele não buscou fazer a sua própria vontade, mas ele buscou fazer a vontade do Pai. Glórias a Deus. Tanto que lá em João, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38, Jesus ele afirma: desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Em segundo lugar, pela obediência até a cruz. Veja, meus irmãos, nas cartas aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8,
êxito, e ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Glórias a Deus. Essa obediência, meus irmãos, aleluias, ela reflete para nós o verdadeiro espírito de servo, que se entrega completamente à missão, aleluia, do seu Senhor, independente do custo. Em terceiro lugar, pelo seu sacrifício redentor. Queridos, o sacrifício de Cristo por nós, ele foi voluntário, e ele foi feito em benefício dos outros. Glórias a Deus. Cristo, ele deu a sua vida não pelas suas próprias falhas, mas ele deu a sua vida para redimir a humanidade. Aleluias, aleluias. Tanto que em Mateus capítulo 20, versículo 28, Jesus declara: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Bendito é o nome do Senhor. Então, meus irmãos, o ato supremo de servidão foi o sacrifício da sua própria vida na cruz. Aleluia, para resgatar a minha vida, para resgatar a tua vida da condenação, do pecado e da morte. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. O verdadeiro espírito de serviço, ele se manifesta, meus irmãos, no amor sacrificial que Jesus fez por nós. Aleluias. Jesus, ele não somente serviu em atos práticos, curando os enfermos, ensinando as pessoas e as alimentando, glórias ao nome do Senhor, mas ele ofereceu a sua própria vida para aqueles que até mesmo rejeitaram, aleluias, e até crucificaram. Glórias a Deus. E isso demonstrou até em última extensão, meus irmãos, o seu grande amor por nós. Louvado seja Deus. Eu acho que isso vale com glória a Deus bem forte por parte da igreja. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Olha só, em quarto lugar, pela humildade perfeita. Meus irmãos, Jesus, ele, sendo Deus, aleluias, ele se escolheu humilhar e se tornar em forma de servo. Veja o que está escrito na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Eu até quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza, vamos dar uma olhada nesse texto. Filipenses, cartas aos Filipenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Vamos conferir o que diz esse texto em nome do Senhor Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Amém? Aleluia. Olha o que Paulo explica. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas do céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente
ao Senhor para a glória de Deus Pai. Oh, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Que texto maravilhoso, né, queridos? Glórias a Deus. Aleluias. Em quinto lugar, pelo seu amor incondicional. Aleluias. O espírito de servo de Cristo, ele é movido, meus irmãos, pelo amor incondicional, porque ele serviu aqueles que o rejeitaram, ele serviu aqueles que o traiu, ele serviu aqueles que o crucificou, e ele fez isso sem esperar nada em troca. Aleluia. Lá na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, Paulo escreve: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Glórias a Deus. Em sexto lugar, a redefinição do conceito de poder e liderança. Meus irmãos, Cristo, ele redefine o conceito de poder ao vinculá-lo ao serviço. Aleluias. Veja Mateus capítulo 20, versículo 26 até o 28. Está escrito assim: olha o que Jesus ensina. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Aleluia. Jesus, meus irmãos, não apenas ensinou isso, mas ele modelou isso na sua vida até a sua morte. Aleluia. Agora, diferente dos líderes, dos grandes líderes, que frequentemente, meus irmãos, eles usam do poder para se beneficiar. Agora Cristo, ele usa do seu poder, aleluia, para servir e salvar o pecador. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E agora, em sétimo e último lugar, pelo cumprimento das profecias do servo sofredor. Se nós analisarmos Isaías 53, meus irmãos, Cristo, ele cumpre o papel do servo sofredor, quando fala de um servo que foi ferido por causa das nossas transgressões, e ele carregou sobre si as nossas iniquidades. Aleluia. Jesus, meus irmãos, ao dar a sua vida na cruz do Calvário, ele é identificado como o cumprimento dessa profecia de Isaías 53. Aleluia. Sendo ele, Cristo, o verdadeiro servo que sofre em favor dos outros, para trazê-los de volta a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Então, meus irmãos, diante dessas 7 razões que eu aqui rapidamente explanei, nós não temos dúvida que somente Cristo, ele retrata o verdadeiro Espírito Santo. Aleluia. Porque ele exemplifica a mais pura expressão de serviço, que é uma vida de obediência, uma vida de humildade, de sacrifício e amor por nós. Glórias a Deus, aleluias. Jesus, ele não apenas serviu os outros, meus irmãos, mas ele se ofereceu como sacrifício para a redenção do mundo. Aleluias. A sua vida, a sua morte e a sua ressurreição, glórias a Deus, elas representam verdadeiramente o que significa ser um servo de Deus, obediente até o fim. Sabe para quê? Tudo isso, aleluias, para que a grandeza de Deus fosse revelada e o nome dele fosse glorificado. Aleluias, glórias a Deus, conforme diz o versículo 3, e me disse: tu és
meu servo Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Bendito é o nome do Senhor. Você pode dar glória a Deus bem forte por isso, aleluia. Glórias a Deus, exaltado seja o nome do Senhor, aleluia. Irmãos, já no versículo 4, glórias a Deus, versículo 4, ele se refere profeticamente à missão redentora de Jesus. Glórias a Deus. Nós vemos aqui Cristo como o servo sofredor que cumpre o papel de restaurar Israel e ser uma luz para as nações. Glórias a Deus. Trazendo a salvação não apenas para os judeus, mas para todos os povos. Aleluia. Um outro fato que nós observamos aqui no versículo 4 é que ele expressa o sentimento de frustração do servo. O servo aqui lamenta, meus irmãos, que o seu trabalho parece ser em vão, como que seus esforços não houvessem produzido os resultados esperados. Irmãos, essa frustração que o versículo 4 menciona, era simplesmente vista como a rejeição que Jesus enfrentaria quando ele viesse a cumprir a sua missão aqui na terra. Aleluia. Mas o triunfo final da sua missão, meus irmãos, ela está no impacto, aleluias, que a sua mensagem traria, aleluias, no que o seu sacrifício traria para o mundo. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, preste bem atenção agora, aleluias. O mais interessante é que o versículo 4 ele termina com uma nota de confiança, dizendo assim: mesmo assim, eu sei que o Senhor defenderá a minha causa e que o meu Deus me recompensará. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Meus irmãos, o servo aqui, ele coloca a sua esperança, a sua confiança, aleluia, na justiça de Deus. Aleluia. Ele coloca, aleluia, a sua confiança, acreditando que o julgamento final, meus irmãos, pertence somente a Deus. Aleluia. Então escute, glórias a Deus. Preste bem atenção agora, que eu quero aplicar algo de Deus para você que entrou aqui essa noite, aleluia, com alguma preocupação, com o teu coração angustiado, seja com qual situação for, aleluia. Eu quero dizer para você que o que o Senhor está falando por essa mensagem, aleluia, Ele está dizendo que todo o controle está sobre as mãos dele. Aleluia, glórias a Deus. O Senhor, Ele me usa neste momento, aleluia, para liberar para você, querido irmão, querida irmã, uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, uma palavra para você que está sem esperança essa noite. Glórias a Deus. Escute só, aleluia, o que o Deus Todo-Poderoso, do alto da sua glória, aleluia, Ele está vendo o teu sofrimento. Glórias a Deus. Ele está vendo as tuas lágrimas, aleluia. E o Espírito Santo, Ele me usa através dessa palavra para te dizer que pela tua causa eu pelejo, pela tua causa eu me ponho de pé. Você tem lutado pela tua família, aleluia. Quem sabe você tem lutado pelo teu casamento, você tem lutado pelos teus filhos, aleluia. Você tem lutado pela tua família de modo geral, aleluia. Se você não tem resultado, glórias a Deus, parece que tudo vai de mal a pior, mas ei, escute, aleluia. Eu quero dizer
preciosa para Jesus. Glórias a Deus. Eu quero dizer, meu irmão, aleluia, eu quero dizer, minha irmã, que na tua casa o inimigo, ele não tem autoridade não. Aleluia. Na tua família, meu irmão, minha irmã, o inimigo, aleluia, ele não destrói. Aleluia. No teu casamento o diabo ele não toca, porque quem brada na tua casa, aleluia, quem brada na tua família, quem brada na tua vida, quem brada nos teus negócios é Deus. Oh glória, oh glória. Ah, meu amado, quem sabe o teu esforço pode não ter sido notado, talvez o ser humano não tenha te dado o valor devido. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Mas ei, escute o que a voz de Deus está dizendo claramente. Aleluia. O Senhor, meu irmão, minha irmã, Ele vai defender a tua causa. A tua luta ela não é em vão. Deus tem visto a sinceridade do teu coração. O Senhor, Ele viu tudo que você está fazendo em prol da tua família. E por essa razão, o Deus soberano, Ele te exaltará. Porque você é um escolhido de Deus. Aleluias. Você é uma escolhida de Deus, minha irmã. Glórias a Deus. E ninguém toca nos escolhidos de Deus, não. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus é a nossa força. E através dessa palavra, Ele derrama sobre você força. Ele derrama sobre você autoridade. Receba em nome de Jesus. Para você passar pelas tribulações. Para você passar pelos dias maus. E se essa palavra está indo de encontro ao teu coração, eu quero te pedir para você levantar a sua mão e glorificar o nome daquele que é vivo. Diga o nome do Senhor. Glórias a Deus. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia. Glória a Deus. Olha, meus irmãos, no Novo Testamento, Jesus ele é identificado como o cumprimento dessas profecias. Aleluia. Veja o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 47. Porque o Senhor assim nos determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Portanto, meus irmãos, a missão de ser luz para os gentios, conforme diz o versículo 6, ela é aplicada diretamente ao ministério de Jesus, que é descrito no Novo Testamento como aquele que veio para salvar tanto os judeus quanto os gentios, que são os não-judeus. Glórias a Deus. Nós vemos, meus irmãos, também o cumprimento dessa profecia. Glórias ao nome do Senhor. Na grande comissão de Jesus, quando Ele envia os seus discípulos para pregar o Evangelho a todas as nações, conforme é relatado lá em Marcos capítulo 16. Agora, meus irmãos, a palavra de Deus é tão rica que ela nos revela aqui ensinamentos preciosos. Olha só, esse texto, meus irmãos, ele nos encoraja a nós persistirmos no nosso chamado. Louvado seja Deus. Mesmo quando os nossos olhos não vêem os resultados imediatos. Esse texto de Isaías 49, aleluia, ele está nos convidando a nós confiarmos no Deus Todo-Poderoso, porque é Ele que nos recompensará, porque é Ele que é fiel, aleluia.
Meus irmãos, deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês que são meus fiéis irmãos, as minhas ovelhas, que Deus tem colocado nas minhas mãos para pastorear. Eu tenho estado aqui todas as terças-feiras. Eu já estou indo para o meu terceiro ano aqui nessa igreja. Jesus. 2 anos como obreiro auxiliar, auxiliando aqui o pastor Luiz, que estava antes de mim, há mais tempo. E no início desse ano eu tomei posse como pastor dessa igreja. Aleluia. E durante todo esse tempo, desde quando o pastor Pires assumiu essa igreja, muitas coisas foram feitas aqui para que as almas pudessem ser alcançadas. Aleluia. Muitas sementes aqui foram plantadas pelos profetas, pelos vários que passaram por esse púlpito e pregaram a palavra de Deus. A obra de Deus nesse bairro, meus irmãos, tem sido feita com muita seriedade, com muita responsabilidade, com muita perseverança. Aleluia. Agora, é claro, que teve dias aqui que nós ficamos sozinhos. Pastor Pires é testemunho. Quantas vezes nós abrimos essa igreja e não entrou um irmão, e nós não ficamos olhando um para o outro, perguntando: meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Por que disso? Por que daquilo? Aleluia. Teve dias que eu fiquei ali debruçado naquela grade, ali chorando. Aleluia. Porque eu não via os servos do Senhor entrar. Meus olhos não viam os resultados de tantas sementes que foram plantadas. Parecia que os meus planos se frustraram. Aleluia. Mas olha só, eu esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou os seus ouvidos para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. O Senhor está vendo as minhas lágrimas, o Senhor está vendo as tuas lágrimas, querido. E agora eu já estou vendo pelos olhos da fé o Senhor restaurando esta igreja. Glórias ao nome do Senhor. Eu vejo já o Senhor honrando a minha perseverança. Eu vejo o Senhor honrando a minha fé. Eu vejo o Senhor restaurando esta casa. Aleluia. Porque quando eu vejo cada um de vocês que estão aqui dentro, meus amados irmãos, eu contemplo o milagre de Deus diante dos meus olhos. Bendito o nome do Senhor. Aleluia. E eu estou certo. E eu estou crente, queridos, que antes que finde o meu tempo neste lugar, aleluia, eu creio que Deus vai encher essa casa de oração de fiéis em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Porque o terreno, aleluia, ele foi preparado para uma grande colheita. Aleluia. A semente foi plantada. Foi plantada por uns, foi regada por outros, durante todos esses anos. Aleluia. E até que o Senhor venha arrebatar a sua igreja. Aleluia. Eu quero dizer aqui, aleluia, que dentro desta igreja a palavra de Deus ela será pregada aqui. Aleluia. E eu confio no meu Senhor. E eu sei que dos meus olhos, aleluia, toda lágrima Ele limpará. E os meus olhos eles irão enxergar infinitamente mais daquilo que eu tenho pedido. Aleluia. Daquilo que eu tenho sonhado. Aleluia. E eu mesmo, aleluia, é para você, meu querido irmão. Essa palavra é para você, minha querida irmã, porque Deus, Ele é poderoso. Aleluia. Glórias a Deus. E se você crê que Jeová, aleluia, da mesma forma que Ele restaurou Israel, vai restaurar esta casa, levante a sua mão e exalte ao nome do Senhor e diga: eu creio.
que eu, o Senhor, sou o Deus de Israel, que ama e cuida do seu povo. Assim diz o Senhor, aleluia. Eu cuido de vós, a igreja. Eu cuido de vós, igreja minha. Pega essa palavra para o teu coração em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Eu estava no monte esses dias, aleluia. O evangelista Luiz, glórias a Deus, ele disse assim: João Paulo, profetize sobre aquele lugar, profetize sobre aquele bairro, aleluia, porque Deus vai operar ali, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou fazendo isso aqui mais uma vez, em nome do Senhor, porque é para a honra e glória dele. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Você crê, meu irmão? Você crê mais uma vez? Então eu te convido a gritar bem forte: eu creio. Diga: eu creio. Amém. Glórias a Deus. Receba essa palavra.